38 anos ele trabalhou de sol a sol para criar 3 filhos, e foi uma enfermeira no leito de morte dele que destruiu tudo com uma única frase. Ela olhou para os documentos, olhou para os filhos e disse: "É biologicamente impossível que esses 3 sejam filhos dele." E quando ele olhou para a esposa, não precisou de palavras. O rosto dela confessou antes da boca. 38 anos de mentira. 3 filhos de 3 homens diferentes. E um deles era o próprio irmão dele. Os filhos que ele criou a vida inteira olhavam sem entender. O mundo deles estava desmoronando. E o que esse homem fez nas últimas horas de vida dele vai te deixar sem palavras até o final. A viúva negra do sertão. Ele descobriu que os filhos não eram dele no leito de morte. Durante 38 anos ele trabalhou de sol a sol para sustentar aquela família. Sacrificou a própria saúde, abriu mão de todos os sonhos. E quando finalmente estava no hospital prestes a morrer, a enfermeira que veio fazer a transfusão de sangue disse uma frase que destruiu em segundos tudo o que ele acreditava ser verdade. Porque o tipo sanguíneo dele era incompatível com os 3 filhos que ele tinha criado a vida inteira. E o que aconteceu nas horas seguintes transformou aquele quarto de hospital no palco de uma revelação tão brutal que ninguém daquela família jamais seria o mesmo. Seu Joaquim era conhecido em todo o sertão como o homem mais trabalhador da região. Acordava às 4 da manhã, cuidava do gado, plantava, colhia, fazia tudo o que um homem do campo precisa fazer para manter uma família. Casou com Marlene aos 22 anos, uma moça bonita da cidade vizinha que todos diziam ser boa demais para um simples vaqueiro. Mas Joaquim a conquistou com dedicação, com promessas de uma vida digna, com um amor que ele acreditava ser correspondido. Os filhos vieram um após o outro, primeiro Antônio, depois Pedro, depois a caçula Maria. Joaquim criou os 3 com orgulho, ensinou os meninos a trabalhar na roça, protegeu Maria de todo mal, fez tudo o que um pai deveria fazer, e mais. E durante 38 anos, nunca desconfiou de nada. Marlene sempre foi uma esposa estranha. Viajava frequentemente para visitar uma irmã na capital, tinha comportamentos que Joaquim não entendia, mas relevava, recebia cartas que escondia rapidamente. Mas ele confiava nela. Confiava porque amava, e porque no sertão, um homem não questiona a honra da própria esposa. A doença chegou sem aviso. Um câncer agressivo que se espalhou rápido demais. Os médicos deram poucas semanas. Joaquim aceitou a morte com a mesma dignidade com que tinha vivido. Pediu apenas para se despedir da família, para deixar tudo em ordem, para morrer em paz. Mas a paz não viria. A enfermeira entrou no quarto para preparar uma transfusão. Joaquim precisava de sangue tipo O negativo. Ela perguntou se algum dos filhos poderia doar. Antônio disse que era tipo A. Pedro disse que era tipo B. Maria disse que era tipo AB. A enfermeira franziu a testa, olhou para os documentos, olhou para Joaquim e disse as palavras que mudariam tudo. Senhor Joaquim, o senhor é O negativo. É biologicamente impossível que esses 3 sejam seus filhos. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Joaquim olhou para Marlene. Marlene ficou branca como papel. Os filhos não entendiam o que estava acontecendo. E então, lentamente, a verdade começou a emergir. Marlene tentou negar no início. Disse que a enfermeira estava errada, que os exames estavam trocados, que era um absurdo. Mas Joaquim a conhecia há quase 4 décadas. Conhecia cada expressão do rosto dela. E o que ele viu naquele momento não era a indignação de uma mulher falsamente acusada. Era o terror de uma mulher finalmente descoberta. A confissão veio aos pedaços, arrancada pelo olhar implacável de um homem que sabia que ia morrer e que não tinha mais nada a perder. Antônio era filho do fazendeiro vizinho, um homem rico com quem Marlene tinha tido um caso durante o primeiro ano de casamento. Pedro era filho de um comerciante da cidade, um affaire que durou quase 5 anos. E Maria, a caçula que Joaquim mais amava, era filha do próprio irmão dele, Severino,
que tinha morrido em um acidente 10 anos antes. 38 anos de mentira. 3 filhos que não eram dele. Uma esposa que nunca o amou de verdade. Uma vida inteira construída sobre uma farsa. Joaquim ouviu tudo em silêncio. Não gritou, não chorou, não xingou. Apenas ouviu, e quando Marlene terminou de falar, ele pediu que todos saíssem do quarto. Todos, menos os 3 filhos. Vocês não têm culpa, ele disse, a voz fraca, mas firme. Vocês são inocentes nisso tudo. Eu criei vocês como meus filhos, e vocês são meus filhos, independente do sangue. Isso ninguém pode tirar de mim, nem de vocês. Antônio, o mais velho, chorava sem conseguir parar. Pedro estava em choque, incapaz de processar. Maria segurava a mão de Joaquim como se pudesse impedi-lo de partir. Eu vou morrer em paz, Joaquim continuou. Não por causa dela, mas por causa de vocês. Porque eu sei que criei 3 pessoas boas, e isso é o que importa no final. Ele morreu 2 horas depois, cercado pelos filhos que não eram dele por sangue, mas que eram dele por amor. O velório foi o mais estranho que aquela cidade já tinha visto. Marlene tentou se aproximar do caixão, mas os 3 filhos a impediam. Antônio, que tinha descoberto que seu pai biológico era o fazendeiro rico que ainda estava vivo, se recusou a conhecê-lo. Pedro nunca quis saber mais sobre o comerciante, e Maria carregou pelo resto da vida o peso de saber que era fruto da traição de sua mãe com o próprio cunhado. A herança de Joaquim, a pequena fazenda que ele tinha construído com suor e sacrifício, foi dividida entre os 3 filhos. Marlene não recebeu nada. Os filhos a expulsaram da casa onde ela tinha vivido por quase 40 anos. Ela terminou seus dias sozinha, em um quarto alugado na periferia da cidade, visitada por ninguém. A viúva negra do sertão, como passou a ser chamada, descobriu tarde demais que mentiras têm prazo de validade, e que a verdade, por mais que demore, sempre encontra seu caminho para a luz. Joaquim foi enterrado como herói. Um homem simples que trabalhou a vida inteira, que amou incondicionalmente, que perdoou mesmo quando não devia. Seu túmulo é visitado até hoje pelos filhos que ele criou e que honram sua memória todos os dias. Porque no final, o sangue não faz o pai. O amor faz. E esse amor, Marlene nunca conseguiu destruir. Se você está assistindo isso e conhece alguém que está vivendo uma mentira, lembre-se dessa história. Lembre-se de que segredo sempre vem à tona, e que quando vem, a destruição é proporcional ao tempo que ficaram escondidos. Joaquim mereceu a verdade em vida. Recebeu apenas no leito de morte. Mas mesmo assim, morreu em paz. Porque escolheu ao amor em vez da amargura. E essa escolha fez toda a diferença.